Bem-vindos, bem-vindas. Assunto interessante, né? Assunto interessante. Tem aí envolvido uma pequena confusão, não é um erro, não é um equívoco, uma confusão realmente, né? Unhas sujas, estava enxada, cuidando, né? Cuidando e ao mesmo tempo matutando. Alguns insights surgem, né? Mas a gente tem que estar atento, né? Uma enxadada mal dada pode acontecer um acidente. Nós temos uma visão, eu diria, mais científica, né? Mais psicológica da coisa, e nós temos uma visão mais holística, uma visão mais mística da coisa. Legal. Insight, intuição, instinto. Os dois extremos, insight ligado à consciência, ligado à alma, a mônada, o Atman, é o superior, e o instinto ligado ao corpo, ligado às nossas emoções, nosso aspecto mais primitivo, mais básico de ser. E no meio, a intuição. No meio, a intuição. O instinto, né? A gente tem aí muito estudo, questão de morte, sobrevivência, materno, paterno, são coisas que brotam da gente e que nos levam a tomar determinadas ações, coisas muito fortes, muito intensas, e que a maioria se deixa levar, né? Não há um trabalho mental, egóico sobre a coisa, simplesmente aquilo vem e instintivamente a gente faz alguma coisa, de bom ou de ruim. É difícil precisar, né? Depende do ângulo que você está olhando, depende da situação, de quem está envolvido. Mas o instinto, ele tem assim um senso muito forte de preservação do eu, né? Do que eu sou, do que eu penso ser. O instinto está muito ligado com as emoções, alegria, tristeza, nojo, raiva, medo, né? Está muito ligado ao que se chama de cérebro reptiliano, que é a parte mais básica do nosso cérebro, né? Ali onde o cérebro humano começou a se desenvolver, onde novas camadas foram sendo acrescentadas com o tempo. É uma resposta muito rápida. De novo, não se pode dizer que é bom ou ruim, vai depender da situação, né? Como a gente age instintivamente, né? Pronto, foi. Depois a gente vai pensar a respeito. Ou não. Alguns ignoram. Legal. Mas o instinto faz parte do ser humano. É algo que pode ser trabalhado, gerenciado. A mente percebe o impulso e gerencia, né? Então isso requer treino, requer uma atenção, requer uma presença para que você observe o impulso vindo, nascendo, tomando conta de você, e você segura, avalia, pondera e vê o que é melhor. Exige um desenvolvimento, uma certa consciência, né? Que é um pouco rara. Nem tanto. O insight é aquela resposta que surge de algum lugar que a gente não sabe precisar muito bem. É uma solução para um problema, é uma resposta criativa para uma situação, é algo diferente que a gente tem, que foge aquele senso comum, que foge aquele padrão, tanto nosso quanto do grupo. Mas dentro de uma visão mais científica, a intuição, o insight, ele ainda é algo que é processado pela mente.
consciente, inconsciente, mistura um pouco de tudo, sonhos, coisa e tal, instintos e tudo mais, e daqui a pouco, puf, bate, né? Então, o insight ainda ele é muito primitivo, eu diria. A ciência exclui alma, exclui mônada, Atman, meu superior, né? A própria psicologia tem dificuldades para ser aceita a consciência, para ser reconhecida, né, e ter o mesmo valor de uma física ou uma matemática, alguma coisa assim. Então, esse insight como algo vindo da consciência, como algo proveniente de uma experiência fora do corpo, né, uma experiência, uma viagem astral, alguma coisa assim, não é muito aceito. Não é muito aceito. E a intuição basicamente é uma resposta inconsciente nossa, frente a situações, frente a desafios, atitudes, escolhas. A intuição, ela está muito presa aos nossos condicionamentos, à nossa maneira de ver a vida. Se você tem uma maneira de olhar para a realidade pessimista, você está sempre se protegendo, sempre traçando símbolos e fazendo preces e rogando para os arcanjos. Cada vez que você sai de casa, você veste um corpo de luz reluzente para proteger. Ou seja, se você tem uma visão negativa, as suas intuições vão lhe avisar, vão lhe trazer coisas negativas. Porque é isso que permeia a sua vida. Pessoas já do outro lado, que são muito positivas, que acham que nunca acontece nada de ruim, que estão sempre protegidas, que são super seres, coisa e tal, trazem uma visão de vida também um pouco distorcida, né? E as intuições seguem essa linha. Então as intuições, elas vêm do nosso inconsciente ou do nosso subconsciente, depende de como uma vertente que você segue, né? Mas aquele aspecto de nós que não é esse consciente, essa lucidez do dia a dia. E as intuições, elas vão se manifestando conforme a gente dá espaço para elas, conforme a gente percebe. Muitas vezes as pessoas têm as intuições, mas não chegam a notar, ignoram e seguem a vida. Outras pessoas seguem muito as suas intuições, e nem percebem que estão seguindo intuições, acham que foram escolhas plenamente conscientes e lúcidas, mas não, porque a gente se depara com alguma coisa, todo o nosso aparato mental, físico, cerebral, trabalha essa coisa, esse evento, e nos dá uma resposta, né? É uma função muito básica a intuição, né? É o que nos fez prosperar muitas vezes. Então você chegava em algum lugar, você olhava para uma pessoa, todos os seus condicionamentos, todos os seus vieses, todas as suas experiências de vida, aquele rosto, com aquele formato, com aquele tipo de cabelo, aquele tipo de olho, barba sem barba, você já tinha uma intuição, você já tinha uma impressão a respeito daquela pessoa. E aí você reagia, trazia, né, o instinto junto. Você se defendia, você se protegia, você se abria, e assim por diante. Uma série de questões. As intuições são interessantes, são importantes. A gente precisa aprender a observá-las, porque elas estão o tempo todo fluindo, são respostas naturais do nosso arcabouço, né, cerebral e mental. Então o nosso cérebro ele vai se modificando à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, como uma resposta às experiências que a gente tem, aos condicionamentos, aos vieses que a gente vai adquirindo. E aquilo flui muito automático. Assim como um instinto, a intuição pode ser interceptada. A resposta intuitiva às situações pode ser interceptada pela mente, consciente, lúcida, e pode ponderar se ela vai seguir ou não vai seguir. Inclusive você pode fazer um teste muito simples, muito prático, né?
que é ver como é que são as suas intuições. Então, quando você conhece alguém, vem aquela coisa e diz, não é boa pessoa, se afasta, se protege. Intuição, por alguma razão que você não sabe muito bem, porque está inconsciente, vê aquela impressão, vê aquela intuição. E aí você vai palmilhando o terreno com cuidado, para ver se é verdadeiro ou não. Pode ser que a intuição seja falsa. Você vai fazer uma escolha e a intuição diz, não, não vai por aqui, vai por aqui. Aí você, atento, a minha intuição me diz para ir por aqui. O que acontece? Às vezes ele consegue voltar e ir pelo outro caminho, experimentar e comparar as duas, né? E a gente vai ter uma ideia, vai ter autoconhecimento sobre o que a nossa intuição está trazendo. O que o nosso inconsciente está oferecendo de maneira automática, autônoma, com uma função muito básica de auxiliar a vida do ser humano, mas que nem sempre está certa. Nem sempre a intuição está certa. Né? Porque ela é fruto de condicionamento, é fruto de vieses, é fruto de cultura, do lugar que você nasceu, foi criado. Então a intuição, a mente precisa aprender a reconhecer a intuição, ponderar sobre ela e escolher. Quase tudo. Você vai jogar na loteria, intuitivamente você gosta mais desse, daquele número, você marca eles. Intuição, né? Aquele sentimento invade você. Aquele número. Por alguma razão você gosta daquele número associado com o dia de hoje, com a iluminação, com a distância de Marte, com as tempestades solares. E aí você gosta daquele número. E você joga e não ganha. Puxa, minha intuição estava errada. Está ali, a intuição ela é facilmente comprovável. Tá ali. Você tenta de novo. Puxa, a minha intuição para jogos não vai, não funciona. A minha intuição para o amor, né? Tem gente que diz que tem dedo podre, né? A minha intuição para o amor também não vale, porque eu estou sempre escolhendo a parceiro, companheiro, que dá um problema. Então, ó, isso serve como autoconhecimento. Eu preciso começar a observar, talvez até a anotar as intuições e as escolhas que eu fiz com base nelas, para ver o resultado, para tentar entender que intuição é aquela, de onde que ela vem, por que ela vem daquela forma. Porque sempre que eu me deparo com essa situação, vem aquela intuição, que é bom ou que é ruim, ou que é mais ou menos, o que eu tenho que me afastar, eu tenho que me proteger, eu tenho que fugir, ou tenho que abraçar. Por quê? Trabalho um pouco difícil. Eu acho que para fazer esse tipo de trabalho, talvez um terapeuta fosse necessário. Né? Um terapeuta fosse necessário. Porque vai ser necessário uma técnica para você aproveitar isso. Legal. Isso, mais ou menos, dentro da área científica, dentro do que é aceito pela psicologia, neurociência, psiquiatria, algumas coisas assim, a gente encontra essas bases para essas visões, né? Instinto, intuição e insight. Dentro da área holística, dentro da área mística, nós temos umas pequenas diferenças. Instinto, tranquilo. Instinto de preservação, instinto sexual, instinto materno, continua a mesma coisa, né? E muitos místicos e holísticos vão beber lá no Freud a concepção dele, né? Ego, superego, id, vão pegar isso. Ok. Não tem muito o que falar, instinto é uma coisa básica, é humana. Às vezes tem, dentro da área holística, um certo nojinho. Né? Tem um certo melindre, assim, um certo elitismo. Os instintos são coisas primitivas, os seres pouco evoluídos. Eu que estou me aproximando das altas esferas celestiais, não tenho mais isso. Até parece, né? Todo ser humano tem a parte instintiva. Pode estar soterrada, pode estar reprimida, pode estar, sei lá, o que a gente faz com isso? Mas está ali. Luiz, mas um Buda, um Cristo, um Krishna, um Bodhidharma, um Nagarjuna, eles tinham instinto também. Só que estavam extremamente gerenciados, extremamente sob controle e não chegava muitas vezes até a consciência, né? Vinha até um determinado ponto, a mente percebia, fica quietinho aí, obrigado pelo aviso, fica quietinho que eu estou no controle. Mas são seres especiais.
né? A maioria da população reage instintivamente. Ainda bem, né? Eu já escapei de vários acidentes por uma reação instintiva física, né? Do corpo fazer alguma coisa e... Então, muito bom. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, na área holística, mística, esotérica, esquizotérica, exotérica, insight e intuição acabam se confundindo. Eu mesmo aqui, em vários vídeos, faço a minha culpa, peço humildes desculpas, muitas e muitas vezes usei intuição e insight como sinônimos. Né? Por quê? Porque na área esotérica, mística, é mais ou menos isso que a gente vê. Insight e intuição são sinônimos. E dentro dessa área, o insight ele é algo que você recebe da sua consciência. Uma informação que a sua mônada, que o seu Atman, que o seu eu superior, que o seu self, com S maiúsculo, manda para você em determinadas situações. Pode ser algo criativo, pode ser algo para resolver problema, pode ser uma solução, pode ser um caminho, pode ser uma orientação. Isso é um insight. Pode vir através de terceiros, pode ser com você mesmo, num sonho, numa expansão de consciência, no dia a dia. As pessoas ignoram os insights no dia a dia. Né? É uma compreensão assim, muito instantânea. Né? Então, o insight aqui vem da consciência, vem de si. Ele vem pronto. Como se baixasse um bloco de informação ali. Pronto, ali. E aí a nossa mente agora vai fazer alguma coisa com aquilo. A intuição é tomada como sinônimo de insight. Mas a intuição é diferente um pouco. E eu já vinha percebendo essa sutileza há algum tempo, mas ainda não havia processado muito bem, né? Principalmente por essa divisão mais psicológica, um viés mais psicológico, um viés mais místico, né? A intuição, ela tem realmente um aspecto de processamento mental. Ela tem realmente um componente inconsciente de condicionamentos, de vieses e de maneiras de ser criado. E ela tem um detalhe muito importante que diferencia do insight. O meu entendimento. Dentro da área mística. A mente tenta justificar. A mente tenta explicar. A mente inventa uma história plausível para aquilo. Então você está tendo... Até você pode estar tentando meditar para buscar uma intuição, né? E aí, no meio de algumas coisas, às vezes até algumas técnicas meditativas equivocadas que estão pululando por aí, vem uma coisinha. E a mente começa. Não, isso aqui... por isso, então é por isso, e porque aquilo. E talvez, e quem sabe, ela vai contando história. Ela vai tentando explicar aquilo. Então, a intuição, que na área holística é usada como sinônimo, ela precisa ser separada. Precisa ser separada. Porque ela contém uma parcela muito grande de um processamento inconsciente. De um trabalho mental. Então ela já vem com uma carga mental que a nossa mente aproveita, capta aqueles fiapinhos ali de contaminação e começa a elaborar histórias. Começa a justificar. E, em geral, essas intuições que a gente tem nesse estilo não se concretizam como a gente gostaria, como a gente previa. Ao longo do tempo eu tive muitos insights, que eu chamava de intuição. E eram coisas assim, são coisas, para quem já vivenciou, são coisas muito estranhas. Porque realmente surge alguma coisa, né? Às vezes eu digo que vem um outdoor na minha tela mental. Quando vem um insight e eu ignoro,
ele vem de novo, eu ignoro, ele vem de novo, eu ignoro. Quando a minha consciência de estalo chega, parece que eu fecho o olho assim por alguma razão e vem um outdoor brilhante, neon, piscando, com fogos de artifício no fundo, com uma palavra designando aquilo que eu devo fazer, o que eu devo buscar, o que eu devo pesquisar, o que eu devo optar, o que eu devo ficar atento. Vem ali, pronto. O trabalho mental é decodificar aquilo. O trabalho mental em cima do insight é interpretar ele e ver no que se encaixa. Né? No que se encaixa. Um dos meus maiores insights que eu posso compartilhar foi com relação aos orgonites. Acho que até eu conto essa história num dos vídeos, se eu não me engano. Mas eu acho que uns 3, 4, 5 anos antes de eu trabalhar com orgonite, eu acessei o material, acessei as informações, achei aquilo fantástico, simples, prático, funcional, extremamente interessante, deixei lá. Maravilha, maravilha. Aí passou alguns anos, veio uma pessoa perguntando, veio outro falando, encontrei um texto aqui, uma coisa ali, e eu, né, ignorando, escapando para lá, escapando para cá, a mente sempre... Né, até que um dia aconteceu isso. Por alguma razão eu parei ali para ver algumas coisas e orgonite mental. E com uma força, com uma intensidade que não tem história para contar, não tem o que justificar de ter aparecido aquilo. E aí, eu fui recuperar aquele material de uns anos atrás, me encaminhar e produzir orgonites por um bom tempo. Depois, questão de saúde, porque a resina é solvente, apesar da gente usar o EPI, né, pano de proteção e tudo, é muito complicado, a gente vai ficando desleixado, vai pegando na pele, então eu resolvi parar de trabalhar. Né, a própria poeira, lixar e tudo mais. E assim como esse, eu tive outros insights muito pessoais, que eu não vou poder compartilhar, que estão na mesma linha. Né? Teve um até que eu não disse, mas eu mencionei, eu estava estendendo roupa no varal, de repente, poft. Está ali. Aí você para e senta e vai pensar. Né? Deixei a roupa lá e fui pensar naquilo. Algo extremamente importante, algo muito impactante na vida, e veio outra vez, veio lavando louça, dirigindo, muitas situações. Insight, está ali. E isso vem da consciência, vem da alma. O processamento em cima, o trabalho em cima é posterior. Você interpretar, você ver como é que você aplica, o que você faz com aquilo, para onde que aquilo está apontando. Né? Aí você vai fazer aquilo. Legal. Quando é a intuição, tem o blá 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 mental indisfarçável. A mente fica querendo convencer a si mesma de que é aquilo, tem que ser assim, vai ser assado, pá. E aí você faz e não dá certo. Ou ocasionalmente dá certo. Às vezes a intuição está correta. Né? Às vezes a intuição está correta. Eu já tive muitas intuições, né? Principalmente em atendimentos, foi muito interessante, onde um determinado comportamento do cliente vem aquela intuição, vem aquela resposta de material inconsciente, de outros atendimentos, de outros contatos, de época que eu era vendedor e assim por diante, junta tudo aquilo. Aí você observa, a mente começa a trabalhar um pouquinho com aquilo, justificando, e você sigo por ali e estava certo a intuição, né? Era aquilo ali realmente. Então a gente vai aprendendo a aproveitar essas coisas, né? A gente vai aprendendo a aproveitar. Mas pretendo daqui por diante fazer essa distinção. Insight, algo que vem da consciência, para a gente aproveitar, para nos ajudar, para nos auxiliar, e isso vem constantemente, a consciência está o tempo todo conectada com a gente, não precisa fazer nada, nós estamos conectados com ela. Sem essa conexão a gente não existe, mas a gente não observa.
a mente fica tão presa a instinto, fica tão presa à emoção, que é tão valorizada a emoção, né? A pessoa sanguínea, ou fica tão presa à mente, ao raciocínio analítico, eu sou uma pessoa fria, calculista. A mente fica tão refém das intuições, que ficam borbulhando o tempo todo, que não sobra espaço para um insight. Nem um insight místico, holístico, nem um insight mais ligado à psicologia, ligado à ciência. Né? Mais clássico, vamos dizer assim. Então a gente tem que fazer um trabalho em cima disso, de se observar mais, de testar, né? De experimentar mais, para ver como que nós funcionamos, né? Porque cada um tem uma maneira diferente. Os meus condicionamentos são diferentes do seu, a minha cultura é diferente da sua, a minha época é diferente da sua, a maneira como eu enfrento as coisas é diferente da sua. Então tudo isso, esses nossos componentes internos, essas nossas experiências de vida fazem com que a gente lide diferente e tenha graus e interações diferentes de instinto, intuição e insight. A grande questão é, eles estão ali o tempo todo. Quer você olhe por esse viés estritamente científico e busque explicações baseadas em ciência, em fatos, quer você tenha uma visão mais holística, mais esotérica, mais mística, mais abrangente, eles estão ali o tempo todo. O que você faz com eles? Né? Como que você aproveita, como que você usa isso na sua vida? Isso vai trazer autoconhecimento. Isso vai mostrar mais de quem você é, como você é. Tanto pela observação interna quanto pela observação externa. Né? Como que as pessoas reagem com você. Ou se aproximarem, pessoas novas, pessoas antigas, pessoas comuns, as brincadeiras que fazem, porque às vezes a pessoa não diz a coisa diretamente, diz através da brincadeira, mas a brincadeira que sempre se repete. Então a gente vai observando, sempre com cuidado, sempre com gentileza, sempre acolhendo, aproveitando. Não adianta você ficar bravo com o outro, não adianta você ficar indignado com o outro, não adianta. Ele está oferecendo para você alguma coisa ali, quer ele saiba ou não. E aí a gente tem que aproveitar melhor. E eu, como disse, vou cuidar mais. Né? Estou modificando ali o meu pensamento para usar mais o insight, deixar a intuição assim meio que em stand-by, porque aquilo que vem de consciência, porque uma aplicação de Reiki, num envio de Reiki à distância, numa iniciação, eu tenho muitos insights a respeito da pessoa. Tenho algumas intuições. E a parte instintiva também está presente. Então eu vou começar a separar um pouco melhor isso. Creio que vai me trazer mais clareza, vai me trazer mais conhecimento e vou poder oferecer também um serviço melhor para as pessoas. Né? Inclusive nos atendimentos também. Esse é um trabalho. Organizar a nossa mente para entender esse funcionamento e não deixar isso simplesmente no automático, não deixar isso simplesmente inconsciente, não ter lucidez, não estar atento, não estar presente. Porque aí vem a intuição, vem o insight, vem o instinto e você está ali, presente, atento, observando esses movimentos, ponderando sobre eles e tomando uma decisão depois. Gratidão.